glória a Deus, é bom estarmos aqui. Quero dizer para os irmãos que eu, quando fico preparando essas mensagens, eu fico empolgado, sério. Eu fico de madrugada sozinho. O Vicente ontem falou que queria acordar de madrugada comigo para poder preparar o esboço, mas acho que ele não consegue não. Mas é muito bom, né, a gente poder... Você sabe, eu não sei quem de vocês já deu aula, mas quando você dá aula, você aprende mais do que quando você está estudando. Por quê? Porque para dar aula, uma boa aula, você no mínimo tem que estudar mais do que o aluno que está ouvindo, não é verdade? E é desse jeito, eu fico profundamente empolgado quando eu estou preparando um esboço ou preparando uma aula. Eu nasci para isso. Fico feliz com isso, fico realizado. E aí quando você termina, já viu quando você vai dar um presente para alguém? Você fala assim, será que a pessoa vai gostar? Né? Vai comprar, né, empolgado, coloca até o papel de presente, você sabe, não, esse papel aqui não gosta não, vou pôr aquele outro papel de presente, não é assim? É pregação do mesmo jeito, você prepara tudo, fala, não, como é que eu vou fazer a introdução? Essa introdução os irmãos não vão gostar não, vou colocar outra introdução. Tudo, né? Tudo é pensado, porque é uma forma de servir. Você sabe, alguns servem ofertando, outros servem arrumando cadeiras, outros servem limpando, outros servem dando assistência aos irmãos. O pastor, ele serve ensinando, conduzindo, né? Instruindo, trazendo luz de Deus sobre a vida dos irmãos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre a luz. Nós precisamos entender que o Senhor, a primeira coisa que Ele criou, né, na criação de todas as coisas, foi luz. Né? No princípio, né, criou Deus os céus e a terra, né, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas da terra. Então, e disse Deus, haja luz. Haja luz. Então, a luz é agente primário de todas as coisas. A luz, ela é essencial. A luz, ela é fator, como se diz, primeiro à vida. Né? Depois, é engraçado que se você lê o livro de Gênesis, você vê que Deus criou a luz. Mas lá no versículo 2, mas lá no versículo 14, né? Se não me engano, no quarto dia, ele criou o quê? O sol e a lua. Né? Não é isso que está lá? Vamos lá, abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 14. Gênesis 1, verso 14. Está lá. Versículo 3. Versículo 3 antes, não precisa abrir. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, né? E foi tarde de manhã, o dia primeiro. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. Então, lá no verso 14, vamos lá para o verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. E foi tarde amanhã do quarto dia. Então, você vê, mas como que tem dia, né, sem ter sol? Porque não é dessa luz natural que está falando. Que a vida primária que Deus cria é a vida espiritual, é a condição espiritual. Deus criou um ambiente espiritual para poder reger a vida do homem, para reger todas as coisas na terra, o que foi bloqueado no pecado. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Você não foi transportado para o dia, você não foi transportado para o sol. Essa luz que está falando é a luz que é dada pela própria presença de Deus.
Quando Deus diz haja luz, haja aquele ambiente espiritual que havia de governar o céu sobre a terra. Então, aí naturalmente, ele criou o sol depois. E nós somos luz. Agora vai lá para Mateus, no capítulo 5. Mateus, que é o nosso texto de estudo. Nós começamos falando sobre o sal da terra, né? Na reunião passada, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Enquanto o sal fala de algo que é para tratar, enquanto o sal fala de algo, como se diz, negativo, né? Algo que dói, algo que arde, como nós compartilhamos, a luz não. A luz ela vem para dar uma direção. A luz ela vem para dar um caminho. Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. No 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, a luz é para dar a direção. Nós estamos aqui porque nós somos luz. Nós estamos aqui para dar a direção de que o caminho é o Senhor. Nós estamos aqui para alumiar o caminho. Nós estamos aqui para governar em meio às trevas. Você sabe? A lua, ela não dá a luz de si mesma. Quem dá a luz é o sol. A lua apenas reflete a luz do sol. Do mesmo jeito somos nós. Nós não temos luz de nós mesmos. A nossa luz, a palavra de Deus diz que quando nós enxergamos a luz, quando nós estamos na luz, nós enxergamos o quê? A luz. Quando nós estamos na luz de Jesus, nós não vemos trevas, nós não vemos problema, nós não vemos pecado, nós vemos a luz. Percebe? Da mesma forma, a lua, quando ela está na luz, ela reflete a luz. A igreja é como a lua na terra hoje. A terra hoje está totalmente coberta de trevas. Não há luz que não seja da igreja, que reflete a luz de Cristo em meio à escuridão. O que te direciona à noite é a luz da lua, é a claridade da lua. O que dá direção para esse mundo é a luz da lua. O sol aponta para o sol da justiça, que é Cristo, mas a lua aponta para a igreja, que reflete a luz do sol da justiça e dá orientação aos homens no meio da noite. Por isso que nós somos a luz do mundo, enquanto nós estivermos aqui. Mas tem um outro detalhe: breve o dia vai chegar. Lembra dessa referência do Senhor Jesus? Porque vem o dia. Jesus sempre fala, porque vem o dia. Naquele dia, quando chegar o dia. Que dia é esse? É quando as trevas, enfim, serão dissipadas. Por quê? Porque a luz, aquela luz primária que Deus, disse, haja luz, ela então vai invadir a história, vai tomar conta e já não haverá mais noite, como dizia Apocalipse. Não vai haver mais noite. Então, enquanto nós estamos aqui, nós somos esses pequenos luzeiros. Nós somos esses pequenos grãos de sal, para salgar o olho da serpente que governa esse mundo. Já ganhou uma salzada no olho? Tanto que arde? Eu já vou sal no meu olho. É muito ardido. Dizem que faz bem, que limpa, mas deve ter outros métodos menos doloridos para limpar. A lágrima tem sal. A lágrima é salgada. Não é? Porque é um agente que é detergente, ele limpa. Não é? Então, quando nós estamos na terra, nós somos sal, mas também nós somos luz. Luz. A gente não está aqui só para acusar o pecado, mas também estamos aqui para mostrar que a resolução, a solução para o problema da queda do homem é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui como luz do caminho. Nós iluminamos o caminho. Esse é o caminho. Anda por ele. Você quer buscar o Senhor? Vem até aqui que eu te mostro. É o Senhor Jesus. Venha estar comigo. Venha estar conosco. E você vai ser salvo, tu e a tua casa. Como nós falávamos agora há pouco. Então, a promessa de Deus. Bom, vós sois a luz do mundo. Verso 14 em diante. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, a primeira coisa que Jesus fala vós sois luz, é que não se pode esconder sobre uma cidade. Não se esconde sobre uma cidade uma luz. Então, assim como eu encerrei falando do sal,
que o sal ele não age em sua força na individualidade do grão, mas na coletividade, né? Na porção de sal. Né? Nunca se fala, usa-se um grão de sal, usa-se uma pitada, uma porção, uma colher. Nunca é um sal só. Nunca coloca uma pedra de sal. Coloca-se uma porção de sal. Então a luz, Jesus já começa da mesma forma. Não se esconde sobre uma cidade uma luz. Por quê? Porque isso fala da atividade da igreja local na igreja. Então, a luz das boas novas, da graça e do amor de Deus, é a igreja que dá. Então, é a ação da igreja na cidade. O quão luz nós temos sido na cidade. Percebe? O quão luz nós temos sido em nosso ambiente de trabalho. O quão luz nós temos sido para as famílias que são próximas a nós. Então, isso é a ação da luz. Porque muitas vezes, a luz, ela também não pode ser destruída. Ela pode ser o quê? Ocultada. Assim como eu falei que o sal, ele não perde o sabor de si mesmo, mas ele pode ser o quê? Diluído. A luz, ela pode ser apagada, coberta. Entende? Se você liga uma luz, dizem os especialistas, eu não sei, eu nunca fiz o teste, mas que se você risca um palito de fósforo em trevas densas, espessas, que não há nenhuma outra fonte de luz, você consegue enxergar um palito de fósforo a 1 quilômetro de distância. A 1 quilômetro de distância você consegue ter uma referência. Já pensou isso? Se está perdido em trevas, onde não há nenhuma outra fonte de luz perto, trevas espessas, você risca um fósforo e fica com ele aceso, alguém te enxerga a 1 quilômetro de distância, o brilho. Eu acredito nisso, porque de fato, se for ver, os cientistas dizem que tem estrelas que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Às vezes elas até já se apagaram. Já nem existem mais lá, mas o brilho dela ainda está vindo, a velocidade da luz. Há muito tempo atrás que se apagou. Então, portanto, que isso é possível de acontecer. Eu acredito por isso. Por quê? Porque, como a palavra de Deus diz, as trevas não podem prevalecer contra a luz. As trevas não prevalecem. Por menor que seja a luz, às vezes você pensa, não, minha luz é tão pequena, eu sou tímido, mas por menor que seja, as trevas não podem prevalecer. Não é? Mas Jesus fala, dá o alerta, né? Falando sobre os olhos, que é a janela da alma. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será de trevas, e que grandes trevas serão. Ou seja, você apagou, ocultou, né, na verdade, a luz. Você não cancelou. Uma vez que a luz está acesa, essa luz está acesa. Você não quebra a luz. Você não divide a luz, percebe? Mas é porque eu não tenho nenhum instrumento aqui. Mas se eu pego algo e coloco nessa luz, eu oculto ela. Ela desligou? Não. Mas o que eu fiz? Ocultei. O que Jesus fala? Que não se pode ocultar sobre a cidade a luz. Muito pelo contrário, coloca-se ela num lugar mais alto. Coloca-se ela num lugar mais alto. Se eu achar uma chance de colocar propaganda da minha igreja no outdoor, eu sei que é proibido, você não pode fazer. Você pode pôr tua casa noturna, de qualquer coisa. Cabaré, igual tem, mas igreja não pode. Mas se eu tiver uma chance, eu ponho. Vou pôr no meu carro. Quando tiver um carro, eu vou colocar. Hã? Não pode nem falar na escola. Não pode. Isso é essencial. Você pode falar qualquer assunto, mas igreja não pode. Eles proíbem, cerceiam o direito. Mas nós não estamos aqui. Esse é um tipo de desobediência civil que você pode. Você sabe por quê? Porque está além do que a palavra de Deus permite. Entendeu como que é? Você tem as autoridades constituídas. Então, a última autoridade, maior autoridade, é Deus e sua palavra. Se algo vai contra Deus e a palavra, você não é obrigado a submeter. Se alguém me pergunta de Deus, ou se eu vejo a oportunidade, eu vou falar. Ainda que isso me custe ser multado, ter que tirar meus filhos da escola, ser preso eventualmente, o que me importa? O importante é que a pessoa seja salva. E no meu carro vai ter que ter adesivo. Tem que achar uns adesivos em francês para colocar. Se brincar, põe em árabe também. Vou lá fazer um adesivo em árabe, evangelizando. Conhece o Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vou colocar lá em francês e em árabe. Então, por quê? Tem que ter uma forma de ser luz. De não se ocultar a luz. Não se dilui o sal, mas também não se oculta a luz. Né? E outra questão é
não se acende para colocar debaixo do alqueire. O que é alqueire? Você sabe o que é alqueire? Quem sabe o que é alqueire? Alqueire, aí o caso é uma medida, não é? Mas aí não faz sentido. Não se acende a luz para colocar debaixo de uma medida. Parece. Não faz. Não é? É porque a tradução ficou muito norma culta. Alqueire aqui, para nós que somos de Goiás, é o famoso jacá. Cesto. É um cesto. Né? Alqueire. Até tem um ali dentro, eu esqueci, eu ia pegar e colocá-lo aqui. É um cesto. Não se acende. E esse alqueiro é onde se guardava os mantimentos. Sabe, antigamente não tinha gavetas. Antigamente não se tinha armários. Então roupa se guardava no cesto. Comida se guardava no cesto. Panela. Então na cozinha tinha os cestos. Aí tinha o seu armário de cesto. Você pegava. Menino, pega o cesto de panela lá pra mim. Pega o cesto de prato. Vamos pôr a mesa. Muito antigamente, obviamente. Nessa época aqui. Então o que acontece? Do que fala o alqueire? Fala das preocupações com o que é natural. Toda vez que a sua luz é coberta por causa das suas preocupações, que haveremos de comer, que haveremos de vestir, onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou morar. Percebe? Você está ocultando, permitindo que a luz seja oculta debaixo do alqueire. O alqueire fala das nossas preocupações com o natural. Ora, se Deus não economizou Jesus para te salvar, vai economizar roupa? Vai economizar comida? Vai economizar remédio? Vai economizar o quê? Nada. Nós temos tudo à nossa disposição. Portanto, nós não temos que ficar preocupados. E é justamente aí que o diabo mais trabalha, porque ele sabe que é uma forma de nos bloquear. Eu não posso deixar de trabalhar, porque senão vai faltar. Não vai faltar. O seu sustento vem do Senhor. Né? Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não conheço ninguém que tenha colocado, priorizado o reino dos céus, que tenha passado alguma necessidade. Não conheço. Não conheço. Ainda que a necessidade tenha vindo, não passa de uma prova de fé. Não passa de um teste de fé. Não passa de uma forma de amadurecer e de receber do sobrenatural. Quantas vezes? Né? Pensei, a coisa não vai acontecer, está difícil, Senhor, mas eu creio. E na última hora acontecia. Você sabe por quê? Deus trabalha com fortes emoções conosco. Entende? Até o último momento. Quer ver a sua reação. Não é se você vai desistir. Deus não está interessado que você desista. Mas Ele está interessado que você creia. Creia. E crer é crer antes, não é crer depois, como nós falávamos ontem aqui na vigília. É crer antes, é falar antes. Então eu falo antes que eu tenho uma igreja grande, tenho uma igreja próspera. Quem anda comigo prospera. Isso é fato. Né? Tem uma igreja abençoada, tem uma equipe de louvor abençoada, tem sala para crianças, né? Tem salas de aula aqui em cima, em algum lugar, estão aqui. Né? Tem sala de cursão, tem aula de CTL, tem sala do Instituto Bíblico, tem diretor do Instituto Bíblico, tem pastor auxiliar comigo, aleluia. Tem tudo. Tem irmã suficiente para trabalhar com as crianças dessa cidade inteira. Aliás, esse acho que é o maior motivo de oração da igreja. É ter um trabalho com crianças prevalecente, grande, influente. Não é? Então, a preocupação com o básico, muitas vezes também nos deixa cobertos. A nossa luz, ela não brilha. Né? Eu já ouvi testemunhos assim, e eu dizia isso ontem na vigília. Né? Às vezes eu tinha certa dificuldade de entender como o testemunho de bênção e prosperidade poderia influenciar. Mas, de fato, tem um poder muito grande. Muito grande. Porque as pessoas, quando olham alguém abençoado, ali vai alguém que Deus abençoa. Eu não sei como é que esse cara prospera, mas esse aí é próspero. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque ele, dele mesmo, não sabe, não teria. Trabalha no mesmo lugar que eu, mas tem um carro melhor. Trabalha no mesmo lugar,
mas tem uma casa melhor. Trabalha no mesmo lugar, mas viaja. Né? Trabalha no mesmo lugar, tem o mesmo horário, mas tem tempo para a família. Trabalha no mesmo lugar, no mesmo horário, mas tem uma saúde melhor. O que tem de diferente? É Deus na vida dele. Só pode ser, é Deus. Eu preciso disso. Percebe? Esse tipo de bênção também é um testemunho poderoso. Né? Então, portanto, você não tem que ficar preocupado, né, com as preocupações dessa vida, porque o favor do Senhor é sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4, verso 21. Marcos 4, 21. Lá é o mesmo texto. É o mesmo texto, mas lá em Marcos, Jesus acrescenta outra coisa. Né? Diz o seguinte, disse-lhe, vem, porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Aí em Marcos, Jesus acrescenta o quê? A cama. Por que Jesus acrescenta a cama aí? Você sabe? Cama fala pelo menos de duas coisas. Duas coisas. A primeira, quando eu falo para você, fulano foi para a cama com a Beltrana, o que você pensa? Sexo. Não é verdade? Na hora. E outra coisa, quando eu te falo de cama, ora, liguei para ele umas 2 horas da tarde e ele estava na cama. Ainda estava na cama. O que vem na sua cabeça? Preguiça? Não, tadinho, talvez ele esteja só cansado, né? Mas pode ser isso mesmo, comodidade. Então, 2 coisas que podem prejudicar a sua luz de brilhar. Sensualidade e comodidade. Sensualidade. Nós costumamos classificar, no vídeo nós sempre alertamos os pastores, né? Tem 4 grandes inimigos do pastor, do servo de Deus de modo geral. Não precisa ser pastor, mas o pastor é frequentemente tentado mais, né, ou a situação dele é mais delicada em todas essas questões. Primeiro, o dinheiro, né, como nós vimos, o alqueire, o cesto. Poder. Então, dinheiro, poder. Normalmente eles estão relacionados. E depois vem terceiro e quarto, sexo e preguiça. Então a gente sempre coloca esse: dinheiro, poder, sexo e preguiça. São 4 grandes inimigos do servo de Deus que ele tem que estar alerta. Então, quando se fala de cama, Jesus adiciona a cama aí, tem esse problema também. Normalmente, depois que um servo de Deus cai em escândalo sexual, é muito difícil ele ser restaurado. É muito complicado ele ser restaurado. Pode ser, deve existir, a gente só não conhece. Muitos casos. Só não conhece muitos casos. Por quê? Porque ficou uma mancha. Ficou uma mancha. Então, causa esse problema. E outra coisa, alguém preguiçoso. Né? O sujeito, ele é até inteligente, ele tem até potencial, mas o que acontece? A preguiça não deixa ele avançar. Então, quando é preguiçoso, por isso que Jesus cita a cama, né? De esconder a luz debaixo da cama. Por quê? A luz foi feita para colocar sobre o lumiar, sobre o velador, o iluminador. Então, outra coisa, abre lá em Lucas, capítulo 8, verso 16. Lucas, capítulo 8, verso 16. É o mesmo texto, em 3 passagens diferentes. Diz o seguinte, Lucas 8, 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que entram e vejam a luz. Qual foi o outro instrumento que Jesus adiciona aí? O vaso. Quando fala-se de vaso, o que é que você entende? O que é o vaso? Vaso fala, né, quando você vai na casa de alguém e vê um vaso. Esse aqui, por exemplo. Claro que ele não é muito vaidoso, mas simboliza um vaso. Aparência, não é verdade? Decoração, aparência exterior, religiosidade.
Essa aqui é religiosa mesmo, porque aqui é só aparência, até a folha é de plástico. Não é? Tem nada de verdade, até a pedra deve ser de plástico se brincar. Não é? Então é tudo superficial, tudo aparente. Então o vaso fala disso, vaidade, aparência. Também a aparência, a religiosidade, justiça própria, tudo são instrumentos para o quê? Apagar a luz que há em ti. Permitir que essas coisas todas invadam a sua vida é permitir que a sua luz seja apagada, que a sua luz seja coberta, que a sua luz seja enfraquecida. Portanto, eu fico olhando, né, esses dias. Quem viu o vídeo, acho que foi uma matéria, sobre a questão dos cristãos na China? Vocês viram? Você viu? E sabe, a situação lá fica cada vez pior. É uma coisa que deixa muito tocada essa situação. Tem irmãos lá que estão morrendo, estão indo para a cadeia. Você sabe, por um governo maligno. Esse governo comunista é maligno. É algo que veio das trevas, realmente do subsolo do inferno para afrontar. Por quê? Porque tem um discurso de aparência, de que há algo bom para as pessoas, de que se tem liberdade. Parece uma Alemanha de 1930 e tal. Não, aqui vocês vão ter uma liberdade que antes não tinha. Que vocês vão ter mudança de qualidade de vida que antes vocês não tinham. Mas na verdade é como uma minhoca no anzol para o peixe. Parece apetitosa, mas tem um anzol de ferro lá por dentro. Sabe? E aquelas irmãs, freiras, né? Elas são católicas, sabe? Eu não sou católico, mas são irmãs, são tementes ao Senhor, sabe? As freiras, elas são singelas, né? Não são aquelas mulheres robustas, não são guerreiras igual os monges, né? Budistas, Shaolin, que se alguém chega lá para aprender eles, quem que vai conseguir? Os caras lutam, os caras até levitam, eles levitam, sabia disso? De tanta meditação. Agora, uma freira está ali para ajudar o pobre, está ali para ajudar as pessoas que estão amigo, enfermo, pessoas que nem o governo, o próprio governo que prende elas ajuda, elas estão ali para ajudar. E porque elas não negam o Senhor, elas vão para a cadeia. Não é? Elas são luz. A luz também é algo sensível, sabia? Luz é algo que não oferece resistência alguma, a menos que ela esteja em unidade. Sabia disso? Sabe o que é concentração de luz? Você sabe o que é? Uma luz ultra concentrada? Chama-se raio laser. Ele corta qualquer coisa, queima qualquer coisa. Portanto, quanto mais junto nós estivermos, mais nossa luz é poderosa. Entende isso? Raio laser nada mais é do que excesso de luz concentrada num só ponto. Já pegou a luz do sol e pôs numa lente? Já fez isso? Já brincou disso quando criança? Já fiz isso, aquilo é um tipo de laser. Você concentra a luz do sol toda num ponto só e queima qualquer coisa. Já queimei muito com aquilo. Assim somos nós como igreja também. Não é? E lá na China o que acontece é isso. Eles prendem, dispersam o povo. Né? Um pastor certa vez contou para nós. Presta atenção nesse testemunho. Um pastor, não era Dom Yulan, não me lembro, Ben Wong. Pastor Ben Wong, que esteve conosco em Goiânia. Ele contava o seguinte, que o governo entrava nas igrejas escondidas, prendia o pastor e levava. Surrava e mandava parar. Na segunda vez, prendia, levava, matava. Mandava a conta da bala para a família pagar, porque a família tinha que pagar até a bala que matou. Pagar. Aí mandava junto com o corpo, né, e o boleto da bala. Sabe o que acontecia? Uma semana depois, estava lá o pastor pregando de novo. Por quê? A igreja tinha orado e ele tinha ressuscitado. Sabe o que eles faziam? Matavam de novo, tiravam as vísceras, às vezes enterravam as vísceras em outro lugar, ou amputava a cabeça, partia ao meio, enterrava uma parte em outro lugar e devolvia metade do corpo. Presta atenção se isso não é do demônio. Se você entrega um cadáver para alguém e ele te devolve um homem vivo, o que é o mínimo que vai passar na sua cabeça? Deve ter algo sobrenatural, mas sabe o que eles faziam? Matavam de novo e enterravam separado. Você sabe? Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para um povo desse. Porque eles viram
e não quiseram crer. Que coisa abissal, maligna. Entende isso? Não tem como dizer que isso é algo bom para a humanidade. Não tem. Não é por isso que nós temos que deixar a nossa luz brilhar enquanto é tempo. Né? Nós vemos aí a perseguição que tem da outra religião dominante. Né? Eles são violentos, agem, mas nós não somos. Qual que é a nossa vingança? Pregar. Quando prega, eles vão converter e virar crente. E vão até se dispor a morrer pelo Senhor. A nossa vingança é essa, a salvação deles. Vai morar eternamente no céu. Tentou me matar, agora você vai ser salvo e vai para o céu. Para aprender. Vai ser salvo não só você, sua casa inteira também. Seus parentes também. Até os seus líderes vão ser salvos também. Então, nós não fomos chamados para uma aparência. Abre lá o nosso último texto para encerrar. Lucas, no capítulo 11, no verso 33. Lucas 11, 33. Para a gente poder encerrar. É Jesus falando do mesmo texto. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto. Oculto é escondido. Nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que veja. Então, Jesus fala de outro aspecto aí que é em oculto. O que é oculto? O que é escondido? Vamos voltar lá para Gênesis. Adão, depois que pecou, que o Senhor chegou no jardim, o que ele fez? Se escondeu. Se ocultou. Então, oculto fala do quê? Medo. Covardia. Ocultar fala de dar força à timidez. Permitir que... o que é covardia? Porque, na verdade, medo todos nós somos. Mas nem todos são covardes. O que é a covardia? A covardia é quando você tem medo e deixa o medo dominar. Isso é covardia. Agora, ter medo não é um problema, porque o medo faz bem. É o medo que te evita de enfiar o arame na tomada. Não é verdade? É o medo que te evita, que te previne de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. E aqui até no ferrugem, como eles dizem, né? Você espera, não tem ninguém vindo. Confesso que nem sempre eu espero. Mas normalmente eu espero. Até porque eu preciso dar testemunho para as crianças. Eu preciso ser o exemplo. Então, se eu não espero, então às vezes a hora está mais falando assim, olha, tem um carro longe de cá, fala, eu vou. Então, porque eu sempre aprendi a não ficar parado em um lugar muito tempo. Mas aqui não tem muito perigo, então eu posso ficar lá esperando o ferrugem abrir. Então, a covardia, né, é você dar poder demasiado à timidez e ao medo. Entende isso? Isso é o quê? Isso é um dos frutos da carne. Esses são os frutos da carne. Né? Enquanto o espírito, a palavra diz que nós não temos recebido espírito de medo, mas espírito de poder, ousadia, intrepidez. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você é intrépido. Quando você lê, né, a história dos valentes de Davi, os caras fizeram loucura. Um sujeito só lutava contra 100 e prevalecia. Percebe? Só dele se dispor a lutar com 100, eu já admirava ele, já virava meu ídolo. Gostava mais dele do que do Batman. Mas, e contra 300? O sujeito foi defender um campo de lentilha, matou 300. Se ele tivesse ido lutar com os 300 e morrido, matasse uns 3, 4 lá e morrido, eu já admirava. Rapaz, só dele ir lá partir para cima dos 300 com a espada, eu já fiquei fã dele, porque o cara é corajoso. Só dele se dispor aí. Mas ele prevaleceu. Então, havia os outros, né, que prevaleciam, o sujeito lutava até a espada amalgamar no cor da mão, ficar junto, para ter que descolar. Né? Isso é valentia. Óbvio que você olhar para 300 pessoas virem te matar, você fica com medo. Mas você, quando tem o Espírito Santo, você parte para cima. Então, justamente, quem precisa de coragem é quem tem medo. Porque quem não tem medo, que coragem que ele precisa ter? A coragem vem justamente para quem tem medo. Eu estou com medo, mas eu vou. Aí o sujeito despertou a coragem. Percebe? Não deu lugar. Então, lá em Lucas 11, quando fala de local oculto, é justamente isso.
Isso é ser luz. É mesmo que haja trevas, você brilhar. É mesmo que haja trevas, você expandir, você testemunhar, você falar do amor de Deus. É isso que é ser luz. Ainda que as trevas sejam densas, mesmo que você sinta só um fósforo, risca, queima, deixa queimar. Essa semana, conversando com uma pessoa que eu conheci recentemente, né, e nós falávamos sobre filhos. Ele falava assim, e aí tipo, deu um choque, né? Eu falando dessas coisas assim, né? Sobre Deus cuidar e como nós temos pouco tempo com os filhos, então temos pouco tempo também de vida, que tem que pensar nessas coisas. Aí ele, dirigindo assim, deu um suspiro falando, a vida é muito curta. Tá, parece que eu não estava parando para pensar naquilo lá, mas vai andar com o pastor? Eu mandei. Pus ele para pensar no assunto. Né? Ele deu um suspiro, eu vi que caiu uma ficha dele, sabe? Ele falou, a vida é muito curta. Eu falei, é muito curta. É muito curta. Nós só temos essa vida para resolver toda a eternidade. Né? Então, nós só temos essa vida para deixar queimar a nossa pólvora. Para deixar queimar, né, aquilo que está em nós. Por quê? Porque, lembre-se, não depende de você brilhar a luz. Depende só de você não tampar. Porque a luz vem do Senhor e nós somos reflexos. Amém? Fique de pé onde você está.